Olá, pessoal! Bem-vindos à disciplina de Microbiologia e Parasitologia. Eu sou a enfermeira Patrícia Zanini, mestranda em Atenção Primária e Saúde pela UDESC, tenho pós-graduação em Controle de Infecção Hospitalar e Gestão Hospitalar pela CCH-MED e vou acompanhar vocês no decorrer dessa disciplina, então. Vamos lá que a gente tem muita coisa para ver no dia de hoje, beleza? Então a gente vai começar falando sobre a introdução à microbiologia, né? Como que funciona, como que se dá, vamos ver sobre as células, várias e várias coisas, alguns conceitos também, para vocês começarem a se situar na disciplina, perfeito? Então eu pergunto para vocês o que é microbiologia, né? Então a microbiologia ela vem de micros, pequeno, bios, vida, logos, ciência, né? Então, é a ciência que estuda a pequena vida, né? O pequeno, o menor de tudo. Então, microbiologia é o estudo dos micro-organismos, né? Por final. São seres vivos que só podem ser enxergados com microscópio. A gente não consegue, infelizmente, visualizar os micro-organismos a olho nu, né? Não tem como, é impossível. E qual que é a importância do estudo da microbiologia? Então, 99% dos micro-organismos desempenham um papel benéfico ou inócuo para a vida dos seres vivos no nosso planeta. Em torno de 1% são patógenos ou com o potencial de provocar diversas doenças, né, pessoal? Então, eles são muitas vezes danadinhos. E para a história humana, isso representou a morte de milhões de pessoas ao longo dos séculos, né, devido a doenças que são provocadas por micro-organismos. Por exemplo, peste negra, febre tifoide, gripe espanhola, HIV, toxinfecções diversas, generalizadas, e os mais recentes é o tal do coronavírus, né, que ele foi responsável pela pandemia mundial de Covid-19, que ainda estava em vigência, ainda está em vigência, rolando aí, mas foi por conta de um micro-organismo, ok? Então, eles podem ser danados, podem apresentar várias doenças sérias que podem matar milhões de pessoas, várias pessoas, milhares de pessoas. Então, a microbiologia está envolvida muito na parte agrícola, está relacionada com os alimentos, com a parte médica, sanitária, com a veterinária, com a indústria, com a parte ambiental. Então, a gente tem micro-organismos em todos os lugares, né? A gente nem consegue visualizar em todos os locais que tem micro-organismos presentes, né? Porque são muitos, são diversos, são vários, né? Então, a gente tem eles lá no nosso interior, a gente tem eles nos nossos alimentos, tem os que são próprios do nosso organismo, tem os que não são próprios, são patógenos, que causam doenças. Eles são de importância médica sanitária, porque a vigilância vive em cima deles, sempre batendo na tecla, né? Fiscalizando, indo atrás, buscando. Na veterinária também, por conta dos animais, né? Que precisa ter um controle desses micro-organismos para não se desenvolver, porque eles também são geradores de doenças, né? Na indústria também, na parte do processamento de alimentos e outras matérias-primas e na parte ambiental. Então, ele está no mundo todo, em todos os locais, a todo momento, a todo instante, ok? E o objetivo da disciplina, por sua vez, é conhecer os micro-organismos, o papel que ele desempenha na natureza, como que eu posso estar controlando eles, além de caracterizar o potencial dos micro-organismos em todos os aspectos da vida humana. Então, esse é o principal objetivo da nossa disciplina. A gente vai tentar entender como que esse micro-organismo ele se realoca na nossa vida. Qual que é o papel que ele desempenha de vez, né? Se ele só incomoda, o que ele faz, né? Como que eu consigo parar ele quando começa uma superprodução de micro-organismos, né? Como é que funciona isso? Então, a gente vai entender passo a passo como funciona bem certinho, para não ficar dúvida para ninguém, ok? Então, a gente vai começar falando da história da microbiologia, né? Então, o estudo da microbiologia, ele foi impulsionado com a invenção do microscópio. E acreditem vocês ou não, o microscópio surgiu lá em 1674 por Leeuwenhoek, né? Então, a partir da descoberta do microscópio e a constatação da existência de micro-organismos, os cientistas eles começaram a indagar a origem, de onde que eles vieram, como é que funciona, como é que eles surgem ou não, né? E foi aí que surgiu então a teoria da biogênese, ou a geração espontânea,
e a biogênese, tá? Que isso foi visto na escola, provavelmente, em algum momento, vocês acharam que nunca mais iam usar na vida, mas agora vocês vão rever isso de novo, né? Então, a biogênese. Alguns cientistas, eles acreditavam, inclusive, o Leon Hawking, né, que as sementes dessas criaturas microscópicas estão sempre presentes no ar, de onde ganham acesso aos materiais e ali elas vão crescer, desde que as condições sejam adequadas, né, para o desenvolvimento desses micro-organismos. E a essa forma de multiplicação dos micro-organismos foi chamada de biogênese. Já a biogênese, ou a geração espontânea, tinha outra teoria, né? Outros cientistas, então, eles acreditavam que os micro-organismos eles se formavam espontaneamente a partir de uma matéria orgânica que estivesse em decomposição ou putrefação. E essa forma de multiplicação se chamava abiogênese. Então, a ideia da geração espontânea ela teve origem lá na Grécia Antiga, que acreditava que as rãs, as minhocas, surgiam espontaneamente de um pequeno lago ou lama, e pouco a pouco, então, essas ideias elas foram perdendo força por demonstrações científicas, como a do médico italiano Francesco Redi, né? Que demonstrou que as larvas encontradas na carne que estavam em putrefação eram larvas de ovos de inseto e não de produto de uma geração espontânea. Então, essa teoria ela foi caindo por terra no decorrer, no passar do tempo. Então, aqui tem o experimento de Redi, né? Então, aqui a gente tem o frasco 1, o 2 e o 3. Mas a gente vai ver um vídeo para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor como que aconteceu isso. Esse vídeo, né, pessoal, deu pra gente conseguir entender um pouquinho da história da microbiologia, como eles derrubaram, então, a teoria da abiogênese, né? Mais tarde também, o Louis Pasteur, que ele é bem conhecido também, vocês viram lá em biologia na escola, que eu sei, tá? Lá em 1862, ele também realizou um experimento que derrubou definitivamente essa teoria da biogênese, né? Então, a partir dos estudos dele, ele criou o processo de pasteurização. Então, o que ele fez, né? Como nessa imagem aqui. Primeiro, foi usado um caldo nutritivo e foi colocado num frasco. Depois, esse frasco ele possuía um gargalo, numa forma curvada, né? Então, o caldo ele era fervido e esterilizado por estar fervendo ali, né? Após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Após a quebra do gargalo, micro-organismos apareceram no caldo. Então, eles quebraram e houve-se, então, a possibilidade de entrar micro-organismos. E foi aí, então, que eles derrubaram a biogênese, né?
Que não era um negócio espontâneo que aparecia do nada, do além, como eles imaginavam. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Eu espero que não. Então, vamos seguir. Então, os seres vivos. O que são os seres vivos? Meu Deus, não faço ideia, né? Então, os seres vivos eles são constituídos de unidades microscópicas que são chamadas de células. Então, as células elas são compostas basicamente pelo quê? Membrana, núcleo e citoplasma, tá? Então, aqui a gente tem uma célula com o núcleo, o citoplasma e a membrana. Mas eu vou passar um videozinho para vocês conseguirem entender também um pouquinho sobre essa célula. Então, pessoal, quando as células dos organismos possuem uma membrana nuclear, elas são chamadas de carioteca, né? Então, elas são as eucariontes. E os organismos cujas células não possuem uma membrana nuclear, carioteca, elas são chamadas de procariontes, tá? Na natureza, podem ser classificados em dois tipos, as procariontes e as eucariontes. Na real, a diferença entre elas não é nada complexa. As procariontes são células bem simples, as primeiras a surgirem no planeta. Por conta disso, a sua estrutura é super rudimentar. Essas células são representadas pelo reino Monera, constituído pelas bactérias e também pelas arqueias. Seus componentes ficam soltos no citoplasma, sem a presença de uma membrana que cria um espacinho específico só para eles. E aqui, quando falamos de componentes, são só segmentos de DNA dispersos no interior da célula. Na prova, é mais provável que esses coleguinhas apareçam com o nome de plasmídeos e que, além dos plasmídeos, também tem os cromossomos bacterianos, beleza? Por isso, fique esperto. Outros detalhes importantes sobre as células procariontes, essa galerinha tem ribossomo, cara, sabia disso? Porque podem apresentar, além do ribossomo, também uma parede celular composta de peptídeos glicanos, mas isso não é uma regra. Além disso, são sempre seres unicelulares, sendo que alguns deles podem também se juntar, formando colônias. Tudo certo até aqui? Vamos partir para as células eucariontes. Essas mocinhas são muito mais complexas e tomam a maior parte da citologia. Isso porque vegetais, fungos, protistas, animais são compostos por células desse tipo. Imagina quanta coisa temos para falar dessa galera toda, hein? Pois bora lá, hein? Bora lá. Vamos lá para as eucariontes. Todas as eucariontes têm o material genético contido em um núcleo, membrana nuclear, organelas membranosas, ribossomos 80S e mitocôndrias. Só precisamos fazer uma pequena diferenciação entre células animais e vegetais. Afinal, apenas nas células vegetais encontramos cloroplastos, vacúolo central e parede celular composta por celulose. Já as células animais apresentam centríolos e lisossomos. Ah, antes que eu me esqueça, existe mais uma diferenciação importante entre vegetais e animais. O carboidrato de reserva dos animais é o glicogênio, enquanto que nos vegetais é o amido. Tá ok? Beleza pura! Como já explicamos que as células eucariontes tomariam mais tempo de estudo, vamos dedicar o resto do vídeo sobre as particularidades desse grupo, certinho? Então vamos começar pelo entendimento dos componentes das eucariontes. Quem inaugura essa etapa é o mais atarefado deles, o citoplasma. Mas por que essa aguinha colorida ela é tão importante, ó, professor? Excelente pergunta, querubim amado. O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares. Esse líquido é a porção da célula entre o núcleo e a membrana plasmática. É lá onde ocorre a maior parte das reações químicas do organismo. Além disso, como estrutura de sustentação, o citoesqueleto realiza a manutenção da forma, o transporte intracelular e permite a emissão de pseudópodes. Mencionamos uma tal de membrana plasmática antes. Essa queridona é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Estes, por sua vez, se organizam de modo que as cabeças polares ficam tanto para o interior quanto para o exterior da célula, assim como o meio lipídico isola os compartimentos intra- e extracelular. Também dá para encontrar na membrana plasmática o glicocálix, que é uma estrutura de reconhecimento celular formado por açúcares e proteínas. Proteínas ancoradas também estão ali na membrana e o colesterol, mas esse último só nas células animais, lelê? Além disso, é importante lembrar que a membrana plasmática funciona por meio do mosaico fluido, em que todos os componentes da membrana ficam em livre movimento. Só falta falarmos das organelas e das estruturas
que são muitas. Até já demos alguns spoilers sobre ela lá na parte da classificação, mas fica tranquilo que não esquecemos da season finale dessa série de biologia. Mas voltando, as organelas e as estruturas funcionam como órgãos em que cada um tem a sua função dentro da célula. Comecemos então pelos ribossomos, os responsáveis por sintetizar as proteínas. Estes consagrados são formados por RNA ribossomal e existem dois deles. Aqueles que sintetizam proteínas que vão ser usadas para ações dentro da célula e outros que sintetizam proteínas para a exportação. Agora partimos para uma dupla conhecida, os retículos endoplasmáticos. Na citologia existem dois, o liso e o rugoso. O retículo liso, também chamado agranular, é responsável pela síntese de lipídios, como colesterol e hormônios esteroides. Além disso, nas células do fígado, o retículo liso é fundamental no papel de detoxificação, destruindo ou modificando de alguma forma substâncias tóxicas, como o álcool. Por fim, também pode ter a função de armazenamento, fato visível nos vegetais, tendo em vista que os vacúolos, bolsas membranosas, derivam desse retículo. Vamos falar então agora da outra parte da dupla, que é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. O RER, para os íntimos, é composto por uma série de sacos achatados e a sua membrana é repleta de ribossomos aderidos. Sua principal função no organismo é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio extracelular. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas no retículo. Já o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, é formado por bolsas membranosas empilhadas. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas do retículo, principalmente para o meio extracelular, tá? Além disso, esse bichinho sintetiza glicídios e forma lisossomos. E por falar nos lisossomos, esses rapazes atuam em pH mais ácido que a célula. Também são responsáveis pela digestão intracelular de materiais que adentram a célula. Podem destruir as organelas desgastadas para reciclá-las, autofagia, o nome dessa reciclagem, bem como autólise, em que há a destruição completa da célula. Partimos então para a senhora mitocôndria, a usina energética da célula. Ela produz ATP por meio do processo de respiração celular, beleza? Também apresenta DNA próprio e sempre ele tem herança materna, vem da mamãe. De acordo com a teoria endossimbiótica, mitocôndrias foram seres procariontes primitivos fagocitados por células eucariontes. Assim, passaram a viver em simbiose com essas células numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das mitocôndrias, ribossomos 70S e a presença de uma membrana dupla. Já o cloroplasto tem origem similar à da mitocôndria. Presente em células vegetais, a organela é repleta de clorofila. Isso mesmo, estamos falando de quem? De quem? Da famosa fotossíntese, processo que o cloroplasto realiza muito bem, obrigado. Calma que já tá acabando, viu? Nada de mudar de aba justa agora, fica atento. Os centríolos são responsáveis pela divisão celular animal, auxiliando na movimentação dos cromossomos durante tal divisão. Além disso, formam cílios e flagelos. Por último, e não menos importante, os peroxissomos, que são conhecidos por metabolizarem H2O2, é água oxigenada, porque dentro dessas organelas há a catalase, uma enzima que quebra a água oxigenada em água mais O2. Ufa! Tá vendo como a citologia é super relevante para os seus estudos? Extremamente explicativo o vídeo, né, pessoal? Deu pra gente conseguir entender um pouquinho a diferença da procarionte para eucarionte, né? Então, as células procariontes, elas são as protocélulas que a gente fala, né? Ou células procarióticas, né? Elas não têm um núcleo definido, e por isso que o material genético ele fica disperso aqui no citoplasma dela, né? Então, além dessas células procariontes, existem também as células eucariontes, como a gente também viu no vídeo, né? Que se diferenciam pelo funcionamento e pela complexidade da estrutura celular, que a gente vê que ela é composta por um monte de coisa mesmo, né? Sem falar nem tirar defeitos. Então, dizemos que a célula procarionte, por sua vez, ela não possui um núcleo verdadeiro, porque é formado por algumas membranas que constituem o nucleoide, né? Nucleoide, no caso, né? O núcleo não separado, e a sua característica mais peculiar que a gente fala é a falta de carioteca para se subdividir, né, no núcleo celular.
Então, os procariontes possuem DNA, o qual ele pode ser observado, né, como um anel sem proteínas que são destruídos, né, de proteínas. Então, esse material genético ele é formado apenas por um filamento de DNA circular, que a gente fala, uma vez que esse núcleo está separado do resto do organismo por uma fina camada que é protetora, né? Aquele filamento ele vai se encontrar misturado ao hialoplasma celular que a gente fala. Então, a membrana plasmática ela possui permeabilidade, moléculas antigênicas e ela é capaz de permutar substâncias com o ambiente exterior, né? Bem como também realizar a função de uma parede celular protetora. Então, como é que essas células elas vão estar se nutrindo? Elas vão estar por fontes de carbono e energias obtidas por algumas ações, que a gente diz que elas se nutrem por ações fototróficas, né? Que elas empregam a luz solar como fonte de energia, e uma ação quimiotrófica, que ela aproveitam as energias dos compostos químicos, tá? E eles também são seres de tamanho relativamente pequenos e com uma composição e um funcionamento bem simplificado também, né? O que faz esses seres os primeiros organismos vivos do nosso planeta, se a gente parar para pensar. E eles surgiram há bilhões de anos, né? Porque eles eram um grupo que era capaz de viver em criaturas unicelulares, né? Eles eram capazes de sobreviver em todos os ambientes, ambientes inóspitos, né? Onde as condições de temperatura e de pH também eram muito diferenciados, era inadequado, era considerado um ambiente inadequado para a sobrevivência. Então, elas podem ser as bactérias, né, que eles falam, e elas podem ter os espirilos, os cocos, os bacilos, que quando tem os exames que eles fazem, eles conseguem ver se a bactéria tem cocos, tem bacilo presente nessa bactéria, né? Então, elas não vão formar organismos pluricelulares e elas podem, sim, viver isoladamente ou construir colônias que sejam anaeróbicas, né, ou aeróbicas, apesar de uma grande diferença, elas se preservam entre si uma unidade anatômica, né? Então, elas são células bem complexas e é isso aí, né? Elas estão mais no reino das bactérias por sua vez, tá? Elas estão mais presentes aí no reino das bactérias. Já a eucarionte, que a gente viu, as células eucarióticas ou as eucélulas, né? Elas formam os organismos unicelulares, os protistas, alguns fungos, algumas leveduras, e os pluricelulares, né? Fungos, plantas, animais, que são mais comuns no nosso planeta, né? Então, são tipos celulares mais complexos também, se a gente parar para pensar, que as células procariontes, né? Então, eles formam a maior parte dos organismos da Terra, com exceção das bactérias, das cianobactérias e micoplasma, né? Que são decorrentes das células procariontes, né? Mas ela domina o reino protísteo, fúngio, plantaio, animalia, que a gente vê lá, né, nos reinos em biologia. E também, né? Então a principal característica que ela tem é a membrana plasmática dela, né? O citoplasma, ela tem um núcleo bem definido, né? Que é o que diferencia ela dos demais, né? Então ela tem o tal do núcleo verdadeiro. Então essas são as nossas células. Se a gente parar para pensar, é muito louco como é que funciona toda essa parte delas, né? Porque elas são bem complexas, tanto a eucarionte como a procarionte, mas elas são bem diferentes. Uma a gente diz que é a das bactérias e a outra é a que está elencada nos seres vivos, então. Aí os seres vivos, a gente tem os 5 reinos deles, né? Que é como eu estava falando a recém, né? Dos reinos que a gente viu lá em biologia. A gente tem o reino plantae, que vai ver mais das plantas, né? Vegetais. O reino fungi também, animalia, que vê mais dos animais. Do protista, que vê mais bactérias. Monera também, né? Então, ele é baseado na maneira pela qual os organismos obtêm alimentos. Então, o Robert Whittaker, né, ele classificou os organismos vivos em 5 reinos, que é isso que acabou de verificar, né? Então, os micro-organismos eles pertencem a 3 dos 5 reinos, as bactérias são do Monera, os protozoários e algas microscópicas são dos protistas, os fungos microscópicos, como leveduras, bolores, pertencem ao reino fungi, tá? E o restante, né, animais e plantas, pertencem aos mais óbvios que tem. Então, a classificação dos organismos mais recente, ele considera a maneira que os organismos obtêm nutrientes para sua nutrição. Então, como que eles obtêm nutrientes? Fotossíntese,
que é o processo pelo qual a luz, né, ela fornece energia para converter o dióxido de carbono em açúcares e água. Em absorção, onde tem a captação dos nutrientes químicos que são dissolvidos em água. E em ingestão, que é a entrada de partículas de alimentos não dissolvidas, tá, pessoal? Então, os seres vivos, eles são capazes de produzir seu próprio alimento por fotossíntese. Aí a gente chama esses seres vivos de autotróficos, né? Eles conseguem se virar numa boa, assim, sozinho. E os que não são capazes de produzir e precisam adquirir esses nutrientes por meio de absorção ou ingestão, né? Tem que caçar, tem que ir atrás, tem que se virar, tem que ir no supermercado comprar, são os heterotróficos, tá? Então, esses somos nós. Então, aqui a gente tem, né, o reino Monera, que são procariontes, né? Então, a classificação deles é procarionte e é por absorção. Já o protista, eles são eucariontes unicelulares, né? As algas é por meio de fotossíntese. Os fungos é por meio de absorção, que eles buscam os seus nutrientes, né? E os protozoários por ingestão. O reino Plantae, ele é eucarionte, mas ele é fotossintético, né? Então, ele é um autotrófico. O Animalia, eles são eucariontes, as células, e eles são por meio de ingestão, ok? E o reino Fungi, eles são eucariontes e também por meio de absorção. Então, aqui a gente vê que tem absorção, né? Absorção. Aqui a gente tem absorção, fotossíntese, ingestão. Então, os nossos reinos, eles são bem mesclos entre eles, né? Tem procarionte, eucarionte, modos diferentes de se alimentar, né? Então, eles são bem diversificados, os nossos reinos, que a gente está inserido no meio deles todos. Então, isso é importante para vocês estarem se introduzindo na disciplina. A gente recordou bastante coisa lá de biologia que a gente aprendeu na escola, né? Então, os micro-organismos, eles são o quê? Protozoários, eles são bactérias, eles são algas unicelulares, eles são os vírus, eles são os fungos, são coisas que a gente não consegue visualizar a olho nu. Eu não consigo estar pegando uma bactéria na mão e olhando, ai, olha uma bactéria, né? Um proteus, né? Uma Escherichia coli, por exemplo. Ou pegar um vírus, né? Ai, aqui, ó, tá vendo Covid na minha mão? Não tem como. A gente precisa de auxílio de microscópio para estar visualizando esse pessoalzinho aí. Ok, pessoal? Por hoje era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, quem me acompanhou até aqui. Dúvidas ou sugestões que vocês tenham, por gentileza, enviem nesse e-mail, zanine.pati@gmail.com. Vocês podem estar pedindo, solicitando meu WhatsApp secretaria. Eu até acredito que eles lancem meu WhatsApp aqui ao final da aula para vocês terem acesso também. Se ficaram com alguma dúvida, me enviem elas que eu vou respondendo vocês. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Fiquem tranquilos. E o que a gente vai ver na próxima aula para vocês terem uma noção, né? A gente vai ver as características dos micro-organismos. Vamos ver as características dos fungos, das bactérias, dos vírus, como eles estão organizados, alguns exemplos dos mesmos também. Se vocês quiserem ir dando uma lida para estarem preparados para a próxima aula, é isso aí. Agradeço muito quem me acompanhou até aqui, até o momento, pela paciência de vocês também, e aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.